Vera, existe alguma opção natural para melhorar a má digestão? Sim, no caso de má digestão, dores de estômago, a gente tem algumas opções de chás que são bem interessantes para reduzir esse desconforto e até tratar alguma patologia, se for o caso, né? E existem alguns compostos naturais que não são medicamentos, mas que muitas vezes acabam tendo um efeito até semelhante, não em termos de efeitos colaterais, mas benefícios para que a gente diminua esse desconforto quando é o caso. Quais são as opções em chás que você tem aqui? Chás, nós temos alecrim, hortelã, espinheira santa, guaçatonga, são chás que podem ser utilizados nessas situações. E como que podem ser consumidos? Então depende um pouco de cada situação, né? Por exemplo, aquela pessoa que ao fazer uma refeição, ela logo se sente com sensação de má digestão, estômago muito cheio, percebe que essa digestão está muito lenta, o ideal é utilizar, por exemplo, o alecrim ou o dente de leão 1 hora antes dessa refeição, para já ir preparando esse processo digestivo. No caso da pessoa se alimentar, ela não ficar com essa sensação de abdômen mais distendido, mas com uma sensação de fermentação, gases, nessas situações alguns chás como anis estrelado, a guaçatonga, é interessante utilizar depois da refeição, uns 30 minutos depois. Então vai depender um pouquinho de qual é o sintoma da pessoa, qual é a sua queixa, para a gente orientar como ela deve utilizar. Como preparar esse chá? Então, isso é uma questão bem importante, porque muita gente ferve todos os chás, né? Então, se for uma raiz, a gente pode ferver e até deve para poder extrair seus benefícios. Esses que eu citei são folhas. Então, o ideal é que a gente aqueça a água, não deixe essa água ferver, só em aquecimento, início de ebulição, e aí desliga e coloca o chá em infusão por uns 5, 7 minutos, vai estar pronto para ser consumido. E para quem está com gastrite, também é esse mesmo processo, esses mesmos chás? O preparo do chá é o mesmo se ele for folha, né? Mas no caso de gastrite, alguns chás eles podem agredir um pouquinho o estômago. Todo chá tem um princípio ativo, então a gente tem que pensar que eles têm efeitos colaterais também. Então, no caso de gastrite, um dos mais indicados para a gente citar nesse momento seria a espinheira santa. Ela pode ter um efeito anti-inflamatório e corrigir essa disfunção. Quais são os outros produtos naturais que podem ajudar também a melhorar a má digestão e dores no estômago? Tem alguns compostos à base de aloe vera, por exemplo, que é bem conhecida como a babosa. Como ela tem uma ação cicatrizante, anti-inflamatória, facilita bastante. Então, hoje existe vários compostos que a base é esse aloe vera por conta da ação anti-inflamatória e cicatrizante que ele tem. Existe uma forma correta para se consumir esses chás ou varia de pessoa para pessoa? Varia dependendo dos sintomas, como eu comentei, né? E chá, a gente nunca pode imaginar que é água. Então, assim, se a pessoa está com desconforto, está usando um chá e não está melhorando, o ideal é que procure uma orientação médica, porque às vezes é alguma questão além do que o chá pode fazer, né? E também a pessoa, assim, não sente nada, ficar tomando esse chá sempre, sem fazer uma pausa, sem receber alguma orientação, e isso pode vir a trazer algum malefício para a saúde. Então, é um alimento natural, é um complemento natural, mas ele tem seus princípios ativos, então a gente tem que saber o momento certo de iniciar, usar por alguns dias, diminuir os sintomas ou eliminou, para de usar e se persistir, claro que procurar uma orientação é importante. Tem algum produto ou um chá que você indica para consumir todos os dias ou todas as semanas, mesmo não estando com essas sensações de má digestão ou dores no estômago? Nesse caso, os chás assim à base de folhas e frutos, por exemplo, chá de maçã com canela, são chazinhos que normalmente não tem nenhum efeito colateral e eles podem substituir outras bebidas quentes, no caso da pessoa não por algum motivo não pode consumir como café, né? Ou toma muitos sucos, refrigerantes, quer tentar substituir esses chazinhos que não tem um cunho tão terapêutico, mas ele tem mais sabor, ele pode ser utilizado nessas situações e aí pode ser usado até no dia a dia. Todos esses produtos mencionados aqui na entrevista, nós podemos encontrar aqui na Emporium Produtos Naturais? Sim, todos esses chás que eu citei, né? E também esses compostos à base de aloe vera e alguns outros ingredientes nós temos sim. Quando que a gente não vai ter algum produto? Quando porventura ficar em falta no distribuidor, né? Mas o que não é muito comum no chás, normalmente a gente tem todos esses. Nós temos então, como eu comentei, as opções aqui à base de aloe vera, que é a babosa, né? Aqui são duas das opções que a gente tem e que pode ser utilizada tanto antes das principais refeições, normalmente versões assim concentradas, 1 ou 2 colheres de sopa, alguns minutos antes das principais refeições, e essa outra versão ela pode ser diluída 15 ml em 500 ml de água e tomando ao longo do dia, tá?
Além disso, os chás, como eu comentei, a gente tem várias versões deles. Então tem assim a versão a granel, né, ou essa versão que é na forma do chazinho mesmo, onde nós precisamos aquecer a água, colocar em infusão e coar, ou na versão do chá em sachê. Normalmente a versão da erva mesmo, ela é um pouco mais concentrada, então dependendo do resultado que a gente quer, pode ser mais eficaz. Mas também dependendo da rotina de cada pessoa, nem sempre no local de trabalho, é possível utilizar essa versão. Então na necessidade, a opção do sachê também ela é bem aplicada.